Caríssimos irmãos e irmãs romeiros, acabamos de ouvir o Evangelho. Podias pensar uma só frase ali: quem crê terá a vida eterna. Jesus, para declarar que Ele era o pão da vida, Ele veio preparando o povo de longe, na sua pedagogia divina, multiplicando pães, fazendo milagres, etc. E quando Ele anunciou: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem come minha carne e bebe meu sangue, os discípulos todos saíram. Ficaram os apóstolos com o pé para trás, espantados. Vamos ver o que ele vai falar mais. Foi quando São Pedro disse: Senhor, para onde iremos? Só Tu tens palavra de vida eterna. O Evangelho, meus irmãos, parece paradoxal. Quem quer subir, tem que descer. Quem quer ser Senhor, tem que tornar-se servo. Quem quer achar, tem que perder. A base fundamental de toda a nossa fé, da nossa religião, é a fé. Quem crê, terá a vida eterna. Nós estamos com uma crise de fé. O mundo hoje está ruim. Tem crise política, crise econômica, crise social, crise familiar. Mas a pior crise é a crise da fé. Nós nos reunimos, cantamos, fazemos tudo, muitas vezes de boca para fora. Não temos a fé profunda em Jesus Cristo. Um dia um filósofo, Diógenes, foi visto em pleno meio-dia no grande mercado de Atenas, com uma lanterna acesa na mão. O que procuras? Lhe pergunta alguém. Ele responde: um homem, meio-dia com a lanterna, como aqui, procurando um homem. Lhe disseram: não vês que a praça está cheia de homens? E ele respondeu: não vejo homens, só vejo bestas aqui. A sátira não pode ser mais clara. Mais difícil seria encontrar um verdadeiro cristão entre tantos que se dizem cristãos. Temos muitos que se dizem cristãos, mas vivem uma vida verdadeiramente pagã. Como é difícil encontrar um cristão autêntico. Como podem chamar-se cristãos os que não rezam, nem seguem, nem sequer vão à igreja, nem à missa, nem se confessam, nem comungam, não guardam os domingos e dias santos, blasfemam contra Deus e tiram do decálogo de sua vida alguns mandamentos, especialmente o 6º e o 7º. Como se pecam contra o 6º e o 7º mandamento. Sejamos sinceros para com Deus e para conosco mesmos. Nada de hipocrisia e falsidade na nossa vida cristã. Na Catedral de Lübeck, sobre uma velha lápide se lê: assim fala Jesus Cristo, Senhor nosso. Me chamais mestres e não me escutais.
Vós me chamais luz e não me vedes. Vós me chamais caminho e não me recorreis. Vós me chamais verdade e não me seguis. Vós me chamais vida e não me desejais. Vós me chamais amável e não me amais. Vós me chamais rico e não me pedis nada. Vós me chamais eterno e não me buscais. Vós me chamais clemente e não me invocais. Vós me chamais magnânimo e não me imitais. Vós me chamais poderosos e não me servis. Vós me chamais justo e não me temeis. Se depois eu vos condeno, não me culpeis. Olha o que Jesus diz. Nós chamamos Jesus de mestre, de luz, de caminho, de verdade, de vida, amável, rico, eterno, clemente, misericordioso, mas continuamos no pecado. E Jesus diz: se eu vos condeno, não me culpeis. A culpa é de quem o ofende. A vida cristã é aquela que se vive conforme os princípios da religião cristã. Isto é, as leis e os ensinamentos que nos deu nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele praticando em primeiro lugar, no seu exemplo, para que o sigamos. Temos que nos convencer de que não se vive a vida cristã se não se cumpre os deveres cristãos, cada um dentro de seu estado de vida, isto é, dentro da sua vocação. Celebramos hoje o Dia dos Pais. Que bela vocação é a de ser pai. Que grande missão Deus confia aos pais. Não se pode compreender pai sem mãe. Nesta Santa Missa, vou rezar por todos os pais, principalmente pelos pais que estão aqui, nesse santuário, nesse momento. Vou pedir pelos pais bons e pelos pais maus. Vou pedir pelos pais vivos e pelos falecidos. Pelos pais generoso e pelo pai verdadeiro e pelo pai bruto e egoísta. E também pelo pai que, bêbado, quebra tudo em casa e espanca a esposa, coisa que está mais comum. Pais que maltratam os filhos, pelo pai desesperado que não arranja emprego e vê a família passar necessidade. Vou pedir também pelo pai malandro e preguiçoso, que só chama a vida e não sustenta, nem educa, nem ampara os filhos, que vivem ao léu, peregrinando pelas ruas, fumando drogas, desgraça do mundo atual. Vou rezar pelo pai irresponsável que arranja amante, deixando a esposa em desespero e a família em pavoroso. Vou rezar pelo pai que desertou da casa, fugiu dos compromissos, da grave responsabilidade para com a família, pelo pai que nunca dialoga com os filhos, só sabe xingar e falar palavrões.
pouco tempo, dando uma reunião para os jovens. Perguntei se eles tinham um bom diálogo com o pai. E um de 18 anos se levantou e disse: seu bispo, eu nunca conversei com meu pai. 18 anos de idade, nunca tinha falado com o pai. O pai nunca tinha tempo de conversar com os filhos. Quero de modo especial pedir pelo pai que trabalha e luta para criar os filhos, que gosta de chegar em casa cansado, mas feliz de estar em casa junto aos seus. Pelo pai que é amigão dos filhos, que é companheiro fiel da esposa, pelo pai velho de tanto trabalhar, esgotado de tanto amar e lutar, pelo pai que chora pelo filho desamparado, desaparecido, pelo pai que procura ser pai todo dia de novo, no sentido pleno da palavra, como o pai é nosso pai. Conta-se do imperador Conrado que ele assediou uma cidade da Alemanha e deu uma ordem terrível: seja ela exterminada com ferro e com fogo, e na ruína desapareça todos os habitantes e todos os seus bens. Era este o horrível decreto. Porém, as mães desgrenhadas prostraram-se diante da barraca do térrico imperador e soluçavam tão lastimosamente que ele lhes concedeu licença de fugirem com o que pudesse carregar, levar. E elas, com súbita ousadia, tomaram nas costas os seus esposos e nos braços os seus filhos e subtraíram-nos à morte. As esposas desesperadas, chorando, lamentando diante do imperador, e ele se condoeu daquilo e diz: levem só os que vocês possam levar, carregar. O que eles pensaram? Não carregaram joias, carregaram o marido e os filhos. O marido nas costas e os filhos nas mãos. Porventura terão as mães cristãs menos zelo para subtrair à morte espiritual os seus entes queridos, carregando-os para lugares seguros? Eis que o rei do inferno cinge de assédio as nossas casas. São 1000 novos perigos que cercam a fé e os bons costumes das famílias. Só o sacrifício e a oração das mães, das esposas, poderão arrancar da eterna ruína os esposos e filhos. Um dia que São Gregório atravessava a praça do mercado de Roma, viu um grupo de jovens amarrados num banco. Eram belíssimos de forma, agradáveis de fisionomia, e todos cabelos loiros. Eram escravos e esperavam que alguém os comprasse. Passando por perto, São Gregório perguntou ao mercador de onde os trouxera. De Betânia, respondeu ele, de lá onde os habitantes resplandecem semblantes de alvura. São Gregório ainda perguntou: ao menos eles são cristãos? Não, não são cristãos. Infelizmente estão envoltos nos horrores do paganismo. Então São Gregório começou a suspirar
fortemente no meio do mercado, e a chorar como criança, e assim dizendo: que dor, que pena, que lástima, que belíssimos jovens são vendidos como escravos a homens péssimos e ao demônio maligno. Saí também, vós, caríssimos pais, olhai com olhos cristãos para esse grande parça do mercado que é o mundo. Olhai a sorte de vossos filhos, vede em que situação de perigo se encontram. São crianças que aos 4, 5, 6 anos já são iniciadas nos vícios da impureza, pelas nossas pérfidas e malignas escolas, antro de perdição e não de formação da nossa juventude. As crianças já não rezam mais, nem pela manhã, nem pela noite. São crianças que já não querem frequentar a igreja, passam o domingo em divertimentos pecaminosos, longe dos pais. Retornam para casa altas horas da noite, mas os seus olhos não estão límpidos, a sua fronte já não está serena, a sua alma é uma chaga de impureza que os devora. Nesses ambientes, eles viram, ouviram e aprenderam tudo o que não presta, só o mal. E quando o demônio do vício impuro entra no corpo de um jovem, torna-o mudo. Logo se percebe que ele não reza mais. Como antes, não reza como antes. Não abre mais a boca para receber a Santa Eucaristia. Não está tudo perdido. Então, tudo está perdido. Até a voz da gente vai se perdendo também. E que é que ainda se pode esperar? Quando está mesmo as meninas, quando até mesmo as meninas perderam o senso do pudor, instinto no coração da mulher. Vós, caríssimos pais, vede-as em passeio pela rua, altas horas da noite, a sós, de dia e de noite. Usam moda tão imoral que talvez nunca se tenha visto, mesmo no ambiente pagão. Alguém pode dizer: em nosso tempo não havia tantos perigos, tantos lugares de divertimentos, tantos esportes, e então crescíamos mais sadios, mais honestos. É verdade, mas isso não explica tudo. E creio que a verdadeira culpa de tanto descalabro moral recai sobre os pais e sobre as mães. Sabeis por que razão, se os moços e as moças de agora não são mais como os de antes? É porque também os pais de agora não são mais como os de então. Não é o tempo que corrompe, são os pais que não cuidam dos seus filhos. Os filhos nas vossas mãos, caros irmãos, são como cera, cresce conforme quiserdes, o anjo ou demônio. Ó Jesus, derramai por intercessão de vossa mãe e nossa mãe, Senhora da Abadia,
abundantes bênçãos sobre nossos queridos pais, que lutam bravemente para livrar os filhos deste mar de ondas encapeladas e brutais que tentam afogar a nossa juventude nessa lama fétida do pecado da impureza que empesteia o mundo. Livrai os nossos pais desta nefasta ideologia satânica do socialismo ateu, que vem destruindo sem dó as nossas famílias, a pátria e todos os valores morais. Virgem da Abadia, abençoai os nossos pais, que estão aos vossos pés, ofertando seus filhos e filhas, para que o cobrais com o vosso manto e os conduzais ao porto seguro do céu, onde todos nós gozaremos as alegrias eternas, cantando glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.